Bom, a gente vai falar nesse vídeo de duas funções importantes para mexer com caracteres. Uma é comprimento, length, e outra é número de caracteres, ou nchar. E, na verdade, de uma terceira função que permite pegar pedaços de cadeias de caracteres. Tá? Tudo lembrando sempre que no R tudo são vetores. Então, em qualquer situação, eu sempre tenho um vetor. Ok? Pode inclusive ser um vetor de um único elemento, mas é um vetor. Esse programinha aqui não tem nenhuma função para escrever na saída padrão, que é como os programadores chamam a tela, que normalmente é de fato a tela. Então eu vou depender do echo para ver o que está acontecendo no programa. Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar rodar o programa com echo. Como a gente já viu em outros vídeos, para fazer isso eu vou apertar a sequência de teclas, que é chamada de atalho, Ctrl Shift Enter, tá? Tem várias maneiras de acionar um comando no R e tal. Uma delas é esse menu, né? Essas opções aqui de menu, outras são esses botões, mas também tem uma opção que é pelo teclado, por isso que chama atalho, teoricamente é mais rápido, etc. Então eu vou apertar Ctrl, vou segurar, apertar Shift, segurar e bater Enter. Opa, só tem um problema. Para cada painel desses tem um comando diferente. Para eu conseguir isso, eu tenho que estar nesse painel, tá? Porque esse comando é relativo ao programa, não aqui relativo ao terminal. Por isso que não funcionou, tá? Parece que foi errado, mas não, foi feito para mostrar a diferença. Então eu tenho que levar o cursor, dependendo do que eu quero fazer, eu tenho que levar o cursor, clicar, enfim, no painel, na subtela, que eu desejo, tá? Então eu vou lá, Ctrl Shift, agora está no lugar certo, o cursor está piscando na tela do programa e agora vai. Tá, aqui o painel tá, como o programa é pequenininho, o painel deles tá vazio, eu vou aproveitar e esticar o painel da console lá para cima, tá? Então ficou todo o conteúdo aqui. Bom, o que eu fiz aqui? Eu criei um vetor usando a função combine, que tem 4 cadeias de caractere. Tá? Lembra, vetor é igual a cômoda. Vetor só tem um tipo de dados. Tá? Uma cômoda para roupa só vai ter roupa. E aqui o vetor de caracteres só vai ter caracteres. Tá? Ou como se diria, cadeias de caractere. Então aqui tem uma cadeia de caractere de comprimento 1 que só tem a letra A. Aqui tem uma cadeia de caracteres que tem um monte de letra, que tem 7 letras. Então comprimento 7. Aqui também 7 e aqui 6, tá? Bom, agora eu vou perguntar para esse vetor, qual que é o seu comprimento? Aí ele vai me responder, 4, tá? Beleza, então tá certo, né? 1, 2, 3, 4, 4 elementos. Agora, se eu vim de outra linguagem de programação, eu vou estar achando que eu estou vendo o comprimento da cadeia de caracteres, que no caso seria 7, tá? Dessa segunda posição do vetor. Mas para o R, isso aqui cria um vetor novo, com uma posição só, no caso que tem a cópia do conteúdo dessa segunda posição. Por isso que nesse caso o R responde 1, porque ele, nesse vetor aqui, ele só viu uma posição e o papel dessa função é só contar o número de elementos de um vetor. Tá? Então ele contou certo, está tudo bem. Agora vamos ver uma outra função que pode ser chamada número de caracteres, né? Ou nchar. Tá? Em português provavelmente a gente diria nchar, né? Alguma coisa assim. Nchar, qualquer coisa assim. Mas o certo eu acredito que seria nchar. Bom, e aí o que ela fez? Ela olhou o número de caracteres em cada uma dessas posições. Aí ela viu corretamente, né? Que na primeira só tem 1 e assim por diante. Então tá tudo certinho. Agora eu vou mandar o nchar ver o número de posições, desculpa, o número de caracteres na segunda posição do vetor. Aí também, beleza, 7. E agora eu vou fazer chamar uma última função, tá? Chama substring. Bom, como eu falei, o termo que a gente usa em português
cadeia de caractere, né? Pelo menos em português formal, mas em português de programador, essas coisas são chamadas de string, tá? Em inglês também, são character strings. Então, isso aqui está pegando uma substring, um subpedaço da cadeia, uma subcadeia, uma tradução mais literal, tá? Então eu estou pegando, e aí naturalmente se eu estou pegando um pedaço, eu preciso dizer qual pedaço eu vou pegar. Eu estou dizendo para ele, pegue o pedaço que começa na posição 1 da cadeia de caracteres e vai até a posição 2, ok? E aí eu apliquei isso na C13, ok? Aí aqui está o conteúdo. O que ele fez? Na primeira cadeia de caracteres do C12, não tinha 2 elementos. Aí ele só pegou um, pegou o que era possível. Aí nas outras tinha mais do que 2 elementos, 2 ou mais elementos, na verdade. Ele pegou de 1 até 2, perfeito. E aí, qual que é o comprimento desse vetor? O comprimento desse vetor é 4, porque ele foi em cada um dos elementos do vetor C12 e aplicou a operação de substring lá neles, tá? E, naturalmente, o número de caracteres, o comprimento da cadeia de caracteres desses caras é 122. Uma coisa interessante é que o R talvez pudesse ter reclamado, ter soltado uma mensagem de erro, quando eu falei, pegue 2 caracteres dessa cadeia aqui. Ele falou, pô, só tem um. Mas aí ele fez o que ele podia e não reclamou, tá? Isso é uma coisa que pode ter problema em alguma situação, né? Eu estou considerando que alguém está checando e ele está checando numas, né? Ele não tentou fazer uma mágica, inventar um caractere mais a mais aqui, mas ele não brigou comigo, tá? Então, se eu estivesse fazendo um programa, talvez eu tivesse que confirmar. Olha, será que essa cadeia de caractere tem comprimento 2? Digamos que o meu programa tivesse a lógica que espera que essa cadeia de caracteres tem comprimento 2. Por exemplo, eu estou pegando uma data e estou pegando os dias do mês, alguma coisa assim. Então, essa substring ela é boazinha, né? Mas pode me trazer problemas depois. Bom, é isso. Por enquanto é só. Em breve a gente vai mexer com coisas um pouco mais avançadas de busca, que não são tão comentadas por aí nos tutoriais do ER, de busca e de uma coisa muito poderosa chamada expressões regulares. Muito obrigado por enquanto e até breve.